Oi, gente, tudo bem? Boa noite ou bom dia para vocês, né? Madrugada de terça para quarta, né? Santos nessa terça-feira agora foi a Assunção. Assunção não, foi no Paraguai, né? Jogar contra o time o Recoleta pela Sul-Americana, pela quarta rodada da Sul-Americana, um retorno, né? Mais um empate amargo de 1-1, tá? E enfim, né? Do jogo do Palmeiras pra cá, teve essa notícia conturbada do treino de domingo, né? Da agressão do Neymar pra cima do Robinho Júnior, sabe? Todo o bafafá que rolou, que despertou, enfim, tá? Eu venho acompanhando aí trabalho de diversos jornalistas que tem canais de YouTube que falam sobre isso, né? Deu relatos de coisas que aconteceu. Então acho que também vocês devem ter, né? Provavelmente vocês forem torcedores do Santos também devem ter. Então acompanha muito o trabalho do Lucas Mossetti, Wagner Frederico, Luiz Ociro, Rodolfo Gomes, a cara do canal de Elvin de Santos, do Felipe Noronha, né? Não posso deixar também o Ademir Quintino de fora, porque isso aí vem desde lá do início dos anos 2000, né? Desde antes da internet começar a engatinhar, tá? Então, diversos relatos, né? E tem um diário do Peixe que tem muita credibilidade, que cobre o Santos também, né? Tá? E, enfim, tá? E veio a calhar acabar, né? Já são uma e pouca da manhã, né? Sabe? Porque saiu a notícia aqui no site, estou vendo pela primeira mão no site da ESPN, né? Antes de entrar no jogo, né? E o Robinho Júnior confirma que levou tapa de Neymar, mas aceita desculpas e diz que vai retirar a notificação ao Santos, né? O advogado dele enviou uma notificação ao Santos exigindo praticamente uma sindicância, uma abertura de investigação, né, para averiguar isso aí, e que o Neymar deveria receber as punições sérias e, vamos dizer assim, consideradas adequadas mediante essa situação, tá? Inclusive fazendo até ameaça de rompimento de contrato, né, de romper o contrato do Robinho Júnior com o Santos, enfim, tá? Então às vezes até é bom deixar o tempo passar, deixar para você ver, né, a verdade dos fatos e tudo mais, porque hoje os dois chegaram ao Paraguai, as imagens mostram eles chegando juntos, se abraçando e tudo mais, conversando, trocando ideias, dando risada, enfim. Parece que, né, abafaram, né, resolveram abafar. Mas vamos lá, a matéria da ESPN que acabou de sair agora, né? Vamos lá, feita pelo Vinícius Nicoletti, né? Falando lá da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, né? Onde o Santos jogou, né? Pela Sul-Americana, né? Depois de se abraçarem após o gol do Santos contra o Deportivo Recoleta, tá? No empate 1-1 nessa terça-feira, tá? Neymar e o Robinho Júnior, enfim, falaram publicamente sobre a confusão entre os dois no treino santista do último fim de semana, né? O camisa 10 se desculpou publicamente em entrevista na zona mista do estádio de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, né? Em seguida, Robinho Júnior aceitou o pedido de perdão de Neymar e afirmou que vai retirar a notificação feita ao Santos, né? Abre aspas, sim, eu vou retirar, aceito os pedidos de desculpas, é normal. Ele é ser humano, como todos nós, todo mundo erra e eu também já errei muitas vezes. Fecha aspas. Em seguida, Robinho Júnior deu detalhes da confusão ocorrida durante o treino, confirmando que levou um tapa no rosto, mas reafirmando, né, que essa história ficará no passado para os dois, né? Abre essa novamente para o Robinho Júnior. Foi isso. Levei um tapa no rosto, mas, como eu já disse,
Na hora ele já pediu desculpa, né? Na hora ele viu que tinha passado da medida, me pediu desculpa diversas vezes e eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no que é mais importante para o Santos. Foi uma situação que eu fiquei chateado por ser o meu ídolo desde a infância, né? É um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno, tá? O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha 8 anos e eu chorei muito, tenho guardado até hoje, né? Tomou uma proporção que não deveria, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir. Eu também fui homem para chegar nele e conversar e está tudo certo. As pessoas que falam ao redor falam muitas coisas que não são verdade e é triste ver que tomou uma proporção desse nível. Mas eu estou tranquilo, gosto muito dele, já conversamos, está tudo resolvido. Fecha aspas. Robinho Júnior também explica que a notificação feita ao Santos foi feita em um momento muito mais de raiva junto aos seus empresários. O jovem atacante afirma que não queria tamanha repercussão e que pretende seguir no peixe seu contrato válido até março de 2031. Tá? E aí ele fala mais algumas coisas aqui, né, em relação ao Neymar, né? Por exemplo, abre aspas, eu poderia ter pensado 2 vezes, mas eu era também para ter saído, mas também não era também, mas não era também para ter saído na mídia, ter tido essa revolta toda, essa mídia desnecessária que foi ruim para o lado dos dois. Eu não queria isso, mas está tudo resolvido, já conversei com ele, conversei com meus pais, está tudo resolvido. Bom, esse negócio sobre não sair na mídia, bom, eu sei que muitas vezes eu sei que tem coisas que tem que permanecer no vestiário, tem que permanecer no treino, mas desde que não extrapole, né? A agressão física foi uma coisa que extrapolou, tá? Ela não deveria ter acontecido, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, que a gente fala aqui. Minha vida é no Santos, tanto que eu renovei meu contrato para ficar no Santos, porque acredito que tem muita coisa pela frente. Sinto no meu coração que estava devendo a nossa santista, prossegue, né? Enfim. Até entrou propaganda aqui, tive que dar um encerramento nessa leitura. Foi esse clima que o Santos chegou no Paraguai para jogar, né? A Sul-Americana. Saiu até um vídeo no Instagram aí, sabe? Delegação santista, não os atletas, jogadores, mas os dirigentes do Santos, né? Sentados num restaurante, comemorando não sei o que, cantando em alto bom tom o hino do clube, enfim. É um desmando completo, né? O clube nessa bagunça, nessa balbúrdia toda, né? O seu principal jogador podendo fazer o que bem quiser, tá? E os caras lá comemorando no restaurante não sei o que, tá? Então vamos lá, se por um lado, né? Eu vou procurar não me esticar muito para ir pro jogo, se por um lado, tá? Em relação ao Robinho Júnior e ao Neymar, se por um lado, na minha opinião, o Robinho Júnior subiu muito cedo pro time de cima, tá? E isso fez com que ele, vamos dizer assim, se achasse, tá? A ponto de, por exemplo, cerca de 1 mês e meio atrás, quase 2 meses, ele foi convocado para um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro no CT Repelé, e ele simplesmente disse que não ia, né? Desacatou uma ordem do clube, tá? E sabe-se lá o que foi feito depois e tudo mais. Parece que como castigo, pelo que eu entendi, tá? Ficou ali treinando, tá? Mas sem ser relacionado para alguns jogos, né? Então é um garoto de 17 para 18 anos de idade, tá? Tá em formação física, técnica, formação até pessoal, na cabeça, na mente, tudo mais, tá? Então, se por um lado tem a soberba de um jovem de 18 anos, por outro lado tem, né, vamos dizer assim, um egocentrismo
um ego inflado, enorme, tá? Num rapaz, num homem já de 34 anos de idade, tá? E, o Neymar, eu estou até para fazer um vídeo sobre isso quando daqui a 2 semanas, todas as 48 seleções que vão disputar o Mundial, né, a Copa do Mundo, forem obrigadas a entregar a lista final antes dos 2 últimos amistosos da FIFA, né? Tô para fazer um vídeo sobre isso, estou vendo se o Neymar vai ser convocado ou não, né? Na minha opinião, não faz por merecer convocado, mas enfim, vamos ver, tá? Então o Neymar, ele tem sido um péssimo exemplo de liderança, tá? Capitão do time. No último sábado ele não jogou, tá? O capitão do time foi o Lucas Veríssimo, que deveria, na minha opinião, ser o capitão do time, tá? Eu acho que tem postura para isso, tá? Tem cabeça para isso, tá? E o Neymar não. O Neymar, sabe, eu acho que ele tem uma imagem, eu acho que na cabeça dele ele tem uma imagem distorcida do peso que ele tem no futebol, da influência que ele tem sobre milhares ou milhões de pessoas, tá? E esse episódio envolvendo o Robinho Júnior no treino do CT do Santos foi mais um episódio disso, né? Sabe, eu acho que não é por aí, certo? Não é por aí, tá? Haja vista que, se por um lado você tem, né, um staff do jogador que só porque exagerou na dose, pode ter exagerado na dose, que é essa notificação Santos, a gente só saberia se houve exagero ou não se houvesse a divulgação das imagens, né? Mas pelo jeito não houve. O pessoal da Santos TV não estava lá, porque trabalhou no último sábado no Allianz Parque contra o Palmeiras, e era um treino que não era considerado era um treino só para quem não jogou 90 minutos da partida contra o Palmeiras, né? Então, só se a gente tivesse acesso a essas imagens para saber se realmente essa notificação que o staff dele, o advogado do Robinho Júnior fez ao Santos, que está para retirar pelo jeito, né? Se foi exagerado ou não, né? Mas o fato é que o Neymar, na minha opinião, ele torna a cada dia mais que passa o ambiente do Santos mais tóxico, tá? E, na boa, eu acho que se ele está cansado da vida de atleta, da vida de jogador profissional, de toda essa rotina e tudo mais, pega o banjo dele e vai fazer o que ele gosta, vai fazer aquilo que ele realmente se sente bem, tá? Mas vamos lá. Falar sobre o jogo, né? O Santos foi lá enfrentar o Recoleta, tá? Estádio Monumental Rio Parapite, localizado em Pedro Juan Cavaleiro, estádio com capacidade para 25 mil pessoas, e não é nem a casa do Recoleta, né? É a casa do Clube Esportivo 2 de Maio, né? E essa cidade, né, ela faz fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Então isso até justificou, né, pelo menos nas imagens que eu vi, foi transmissão do SBT, né? Um material produzido pela própria Conmebol, mas viu lá que no estádio tinha muitos brasileiros, tinha muitos torcedores do Santos, com uma invasão de torcedores santistas lá, né? O Recoleta é um time pequeno do Paraguai, então parece que veio a calhar a ele, né, essa partida ser nessa cidade que faz fronteira com Ponta Porã, né, para ganhar dinheiro em cima, né? Então o Santos, entre aspas, praticamente jogou em casa, né? Porque pouco se via, né, a cor que se destaca no uniforme do Recoleta é o amarelo. Poucos viam gente de amarelo no estádio, tá? E, enfim, o Santos mais uma vez decepcionou o seu torcedor, né? Um time que parece que é inimigo da vitória. É impressionante, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Deixa eu clicar no nome do Santos, deixa eu dar uma olhada aqui. Há quanto tempo que o Santos não vence? Tá? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Há quanto tempo que o Santos hoje cedeu um empate no final por Recoleta, um time ridículo, um time que no aniversário do Santos Futebol Clube, no dia 14 de abril, né,
veio aqui com um time reserva, tá? Tanto que hoje, 3 dos titulares, hoje dos 11 titulares que entraram pelo Recoleta para enfrentar o Santos, apenas 3 esteve na Vila Belmiro, entrando como titular no jogo aqui da Vila Belmiro, tá? Então cara, é impressionante o Santos empatar com um time desse, tá? Vamos lá. O Santos, a última vitória do Santos foi contra o Atlético Mineiro do dia 11 de abril, tá? E hoje a gente está no dia 6 de maio. Já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 jogos sem vitória, tá? Tem uma predominância de empates aqui, tá? E uma derrota pro Fluminense na Vila. Nossa, impressionante, cara, impressionante. Tá? Apesar de com tudo isso, o Cuca, né, de uns jogos pra cá, ele tem feito uma coisa interessante, tá? Teve o crescimento do Roeser realmente assumindo o papel do 10, tá? Teve o Cuca montando um time ali, que principalmente priorizando, tá? Um jogo mais centralizado, de posse de bola, um jogo, né, procurando um jogo um pouco mais técnico, né? E eu enxergo nisso que tem 3 jogadores que são fundamentais para fazer o time jogar bola hoje, tá? Que eles são, no meu entender, na minha maneira de entender, são insubstituíveis, que é o Christian Oliva, o Gabriel Bom Tempo e o Roeser, né? Se esses 3 estão jogando bem, tá? O time consegue produzir algo que valha, né? Então o time hoje praticamente, né? Teve o Igor Vinícius na lateral esquerda, o Escobar teve o Igor Vinícius na lateral direita, o Escobar na esquerda, né? Gostei da atitude do Cuca de colocar o João Ananias para formar dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, porque o Lampere realmente está deixando a desejar, tá? E aí a dupla de volante João Smith e Cristian Oliva, ok, perfeito. Aqui, na minha opinião, em termos de escalação, o Cuca acertou, não teve, tá? O Neymar e o Gabigol lá na frente, com o Neymar às vezes saindo um pouco mais para tentar ajudar na armação de joga, mas principalmente lá na frente, né? Entendeu? Mas, enfim, o Santos teve um domínio de jogo muito grande no primeiro tempo, né? Estava dando uma olhada nas estatísticas aqui, tá? O Santos terminou o jogo com 68% de posse de bola, contra 32% do Recoleta. Como é que não ganhou desse time? Tá? Como é que o Santos não conseguiu, pela segunda vez, não ganhar do Recoleta? Tá? Haja vista que eu citei essa trindade aqui de jogadores que são essenciais para fazer o Santos jogar. O Roeser hoje, tá? Ele não fez uma grande partida, mas ele deu assistência no final do primeiro tempo pro gol do Neymar. Tá? Uma bela assistência, o Neymar chapou a bola por baixo do goleiro, tá? Na comemoração, os jogadores todos ali, banco de reserva e tudo mais, abraçando o Neymar, né? Houve esse episódio do CT, tá? Então deixou muito claro que estão todo mundo com o Neymar, né? Principalmente os mais veteranos do time, acham o Robinho Júnior cara debochado demais, tá? Que às vezes exagera na brincadeira, tá? Para quem acompanhou os fatos aí, a coisa começou numa zoação que ele fez com o Ilharão lá no treino e desbancou, né? Ali no 1-1 com o Neymar. Enfim, não quero muito entrar em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar longo, então eu acho que para quem está acompanhando já está sabendo mais ou menos o que aconteceu, mas enfim, o gol mostra muito isso, né? Que o elenco está muito fechado com o Neymar e dando um pedala, dando um peteleco no Robinho Júnior, tá? Eu acho que não tem nenhum santo nessa história, mas enfim, vamos voltar pro jogo, tá? O Gabriel Tempo hoje não teve bem, mas ele deu uma assistência antes de sair o primeiro gol do Santos, ele deu uma baita assistência pro Gabigol e perdeu um gol feito debaixo da trave. Tá? Então, e o Recoleta mal conseguindo chegar na área do Santos. Time tecnicamente sofrível, sabe?
Em outros tempos eu diria que foi um jogo de um time profissional contra um time semi-profissional, quase amador. Mas não dá para falar isso porque o Santos é especialista em passar vergonha, né? Sabe? Tem tesão em passar vergonha, tá? Mas pelo menos virou o primeiro tempo ganhando de 1-0, tá? Sem passar sufoco, sem passar perrengue, nem nada, né? Aí vem o drama do segundo tempo, tá? É uma coisa que a comissão técnica do Santos precisa explicar. É impressionante. Como é que esse time do Santos no segundo tempo cai tanto fisicamente? Tá? Tudo bem, eu entendo que, a exemplo de quase todos os times, os grandes do Brasil, não houve o tempo adequado de férias, né, do término da temporada passada para o início dessa, tá? Mas nós já estamos no 5º mês do ano. Eu já estou vendo que alguns times aí, principalmente estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e tudo mais, fisicamente já estão começando a avançar, a evoluir. Tanto que no Campeonato Brasileiro, depois de 14 rodadas, Palmeiras e Flamengo já estão lá no topo da tabela. São Paulo já chegou a ser líder do campeonato, né? Não é mais, é uma caída, tá? Porque começou a haver um equilíbrio físico, tá? E aí o melhor trabalho, né, o melhor elenco e tudo mais acaba levando vantagem, tá? Então os Palmeiras e Flamengo estão lá na frente, tá? Mas como é que é impressionante, alguém me responde, alguém, seja o Cuca, o preparador físico do Santos, o departamento de fisiologia do Santos, alguém precisa responder como é que o time, na maioria dos jogos, tá, chega no segundo tempo, o time prega, tá? Porque haja vista que nem eu procuro ser intelectualmente honesto aqui, tá? Eu entendo que, tá, não querendo ser hipócrita, né, de 2009 a 2013, o Neymar me proporcionou muitas alegrias como torcedor do Santos, isso ninguém apaga, tá? Mas esse Neymar de hoje, tá, não dá, tá intragável demais, tá? Já não escondo mais de ninguém que eu gostaria de que o Neymar não vestisse mais a camisa do Santos, tá? Mas eu tenho que admitir que hoje ele foi de futebol paupérrimo que o Santos fez contra um time ridículo. Ele foi a melhor coisinha que teve, né? Ele foi o melhor jogador do Santos em campo, tá? No segundo tempo, as oportunidades de gol foram basicamente com ele, né? Eu já falei, principalmente o Roezer, Oliva e Bom Tempo, que na minha opinião são os responsáveis por realmente fazer esse time dar uma engrenada, não estavam bem hoje, não estava uma jornada boa hoje, tá? Aí o resto do time sente, tá? Mas as melhores chances de gol no segundo tempo, tá, foi com o Neymar, uma cobrança de falta que ele mandou a bola na trave, tá? Uma tabelinha que ele buscou ali na entrada da área envolvendo o Gabigol, Bom Tempo, que ele penetrou, entrou, bateu de esquerda, tá? E a bola saiu pela linha de fundo. Aliás, alguns dos gramados pela América do Sul aí são uma tristeza. Esses aí, então, nem se fala, tá? Mas não vou usar o gramado para justificar o Santos fazer mais esse vexame, mas é vergonha não. Não, nada a ver, tá? E a terceira chance do Neymar, aí foi ridículo, foi patético, né? Foi uma trama ali na entrada da grande área, né? E aí pelo lado direito ali surgiu uma pancada de fora da área do Igor Vinícius, né? No que o goleiro deu rebote, o Neymar perdeu de forma patética aquele que seria o gol da vitória, tá? Ele deu uma espanada na bola, eu dei o tempo do zagueiro simplesmente dar um chutão, tirar ela. Ele teve a chance de dominar, bater, né? Ou pegar de primeira, mas pegar firme na bola, enfim, sabe? Não parecia que era o Neymar que estava ali pegando o rebote, sabe? Parecia que quem estava pegando o rebote é aquele tal de Nilson, que em 2000 lá em 2016, foi 2016, não, 2015, tá? Perdeu aquele gol incrível na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo na Vila Belmiro contra o Palmeiras, quando o Ricardo Oliveira driblou o Prat, né? E aí ele chegou, né? Porque o Ricardo Oliveira meio que perdeu o equilíbrio, esse Nilson chegou tropeçando na própria perna e com o gol aberto, perdeu o gol feito. O Neymar me lembrou o Nilson.
nesse gol que ele perdeu. Foi ridículo, foi patético, tá? E sem falar que, obviamente, ele cavando falta, caindo no chão, fazendo aquele teatro dele, e pedindo cartão pro adversário, sabe? Mesmo ele tendo sido, né, o melhorzinho em campo do Santos, mas teve esse pacote dele que incomoda, que irrita, tá certo? Atrapalha a dinâmica do time. Agora, uma coisa que eu notei, né? Quando tá sem ele, parece que o time joga um futebol mais coletivo, tá? Trabalha mais a bola. Quando tá ele em campo, todo mundo fica procurando ele em campo. Toda jogada que sai tem que ter, não, cadê ele? Eu tenho que passar a bola para ele, sabe? Então isso dá uma certa falta de personalidade para alguns jogadores, sabe? Essa glorificação que faz em cima dele, tá? E aí o time acaba pagando o preço, né? Passando mais uma vergonha, tá? Então é isso, né? E o Cuca também não ajudou, né? Demorou a mexer no time, demorou a fazer algumas substituições, tá? Chegou a colocar o Luan Pérez para fazer 3 zagueiros lá atrás, 3 zagueiros contra um time como o Recoleta, o Cuca, pra quê? Tirou o Escobar para fazer isso, né? Aí tirou o Gabriel, que também não estava legal no jogo, para colocar o Tassiano, tá? O Neymar teve uma queda também, né? Depois desse gol que ele perdeu, teve uma queda brusca também, mas não pode sair, né? O Neymar não pode sair, esse aí tem que permanecer, né? Tirou um bom tempo para colocar o Barreal, né? Enfim, mas enfim, não, ele primeiro fez essas 2 substituições, né? Tirou o Gabriel para colocar o Tassiano e tirou o Escobar para colocar o Olimpédio para montar uma linha de 3 zagueiros lá atrás, tá? E de nada adiantou, entendeu? De nada adiantou. Outra bola levantada na área, né? Aliás, no final do primeiro tempo, eu lembrei agora, quando o Neymar fez o gol, tá? Teve um escanteio pro Recoleta, né? O cara cabeceou na marca do pênalti, subiu mais alto que todo mundo, tá? O Brasão fez uma baita defesa, uma defesa espetacular, porque o cara cabeceou a bola pro chão, tá? E o Brasão no tempo dela espalmou, tá? Enfim, a bola aérea defensiva do Santos ainda continua sendo drama, mesmo com o Lucas Veríssimo ali atrás, tá? E o gol do Santos também foi assim, né? Foi uma cobrança de falta frontal na área, o cara levantou, não sei se houve uma confusão entre João Smith e um dos zagueiros, tá? A bola sobrou na linha de fundo pro jogador do Recoleta, ele bateu cruzado, tá? Aí na segunda trave, eu tô vendo aqui, acho que o gol de hoje foi do Fernando Galeano, tá? Ele só chapou e empurrou a bola para dentro do gol. O Recoleta foi um time que praticamente não fez nada, tá? Em campo e mal e porcamente conseguiu empatar o jogo, tá? O Santos cedendo esse empate, já com 86 minutos de segundo tempo, né? Faltando 4 minutos para terminar o tempo regulamentar, tá? Aí sim, depois o Cuca veio no desespero, querendo botar o time pra cima, né? Colocou o Barreal no lugar do Bom Tempo, colocou o Rony no lugar do Cristian Oliva, tá? E o Rony, a única coisa que fez foi tomar cartão amarelo, tá? E colocou o Matheus Xavier no lugar do Tassiano. O Tassiano tinha entrado no lugar do Gabriel, mas parece que sentiu algo na coxa, né? Porque eu vi ele puxando a perna, né? Então ele ainda colocou o moleque Matheus Xavier, tá? E não adiantou nada, o Santos empatou em 1-1, tá? Depois que terminou esse jogo do Santos, esse grupo do Santos é o grupo D da Sul-Americana, é um grupo tão podre, tão ruim, tá? O Santos está na última colocação com 3 pontos, tá? Mas no outro jogo, tá? O São Lourenço foi ao Peru, tá? O Deportivo Cuenca do Peru, né? O Deportivo Cuenca do Equador. Foi ao Equador e empatou 0-0 com o Deportivo Cuenca. Então a situação está a seguinte: o São Lourenço em primeiro com 6 pontos, o Deportivo Cuenca com 2, o Recoleta com 4 e o Santos com 3. Ou seja, apesar disso, pelo fato do grupo ser uma porcaria, tá? O Santos ainda tem chance até de ser primeiro colocado. Porque na 4ª e 5ª rodada o Santos joga sobre o seu mando com o São Lourenço, vai receber o São Lourenço e depois o Deportivo Cuenca, tá? Então, apesar disso, né,
O fato do grupo, da chave do Santos não ser grande coisa, principalmente o São Lourenço, que me decepcionou, que eu esperava mais, né? O Santos ainda tem chance de se classificar para a próxima fase, né? Ou para as oitavas de final diretamente, ou para as 16 avos de final, caso fique em segundo, tá? Mas é isso, tá? Mais um momento de asco causado pelo Santos, tá? O Santos já agora joga domingo agora é Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio, Dia das Mães, tá? Você tem mãe ainda viva, valorize ela, tá? Porque não dura para sempre, só muitas das coisas a gente fica guardada no nosso coração, né? Então, domingo agora no Dia das Mães, o Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Santos no Campeonato Brasileiro, o Mirassol deu uma força pro Santos, né? Porque ganhou do Corinthians, puxou o Corinthians para a zona de rebaixamento, então o Santos ficou uma posição fora da zona do rebaixamento, tá? Mas é um adversário difícil, o Bragantino precisa ganhar, está jogando em casa, tá? E vamos ver qual vai ser esse episódio. Daqui até a Copa do Mundo são 7 jogos, tá? 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Sul-Americana e 1 pela Copa do Brasil, que é o jogo de volta contra o Curitiba, tá? Que acho que deve ser agora depois do jogo contra o Bragantino na Vila. Bom, e também, né, essas tabelas malucas que é montada aqui, o Santos vai enfrentar 2 vezes o Curitiba, né? Um pelo Campeonato Brasileiro, sob o seu mando, e o outro pela Copa do Brasil, que é o jogo da volta, tá? Bom, é isso, tá? Assimilar mais essa vergonha e dormir, descansar, que amanhã, daqui a algumas horas, é dia de pegar no batente novo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se curtiu, dá um joinha aí. Se achar necessário, compartilhe. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.